Eu queria ler o Salmo 131 com vocês. Olha, é pequenininho. Canção gradual de Davi. Diz assim: Senhor, o meu coração, ele aqui já está rei, tá? Ele já está rei. Ele já está comandando Israel. Ele tem que despachar com a turma da segurança, do exército. Ele tem que despachar com a turma dentro do palácio. Ele tem que despachar com os anciãos das tribos que formavam a nação de Israel. Ele tinha que despachar com os profetas. Ele era rei. Ele tinha uma vida intensa. Ele tinha uma vida o quê? Provavelmente tanto quanto a sua, se não for mais. Ele tinha uma vida o quê? O homem era do babado riscado. Agora pense no que ele vai dizer aqui e veja o quanto ele é diferente de você e de mim. E eu espero que essa noite o Espírito Santo te ensine se o teu modo de vida é o mesmo de Davi. Nem li. O meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados. Então ele está falando um pouquinho do caráter dele. Nem me exercito em grandes questões. O que leva um rei a dizer assim, ó, tem coisa grande que eu não paro nem para pensar? Provavelmente porque tinha alguém que pensava por ele. Pior são aqueles que não são rei e ficam gastando tempo com coisas grandes, tendo um Deus maravilhoso para ajudar. Mas, não, calma, nem pregamos. Falei que eu fui atravessado pelo Salmo. O Salmo me deu uma pancada. Ou em coisas elevadas demais para mim. Aí ele diz assim, Alexandre, tem coisas, cara, que são complicadas lá no céu, complicadas na tua família, complicadas no ministério. Você não vai conseguir entender. Então, Alexandre, vamos fazer o desmame da tua alma? Olha o que ele diz ali. Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. Alguém aqui tem um filho que ainda não fala, que só mama? Tem alguém aqui? Cadê? Quem? Cadê a mãe? A mãe desse menino. Quando ele quer mamar, ele chora assim, ó. É assim, bem quietinho, bem suave. Você quase não escuta, você diz, olha, eu acho que ele quer mamar. Ou ele vai, e aí todo mundo corre. E aí você sabe que só tem um jeito de fazê-lo. É que você o amamente. Daqui, ele é seu filho? Imagina ele, qual a tua idade, meu príncipe? 15. Imagina você, aos 15 anos, você vai merecer uma boa surra da tua mãe. Porque aos 15 anos você vai dizer para ela assim, mãe, eu sei que a senhora cuida de mim, eu estou com fome. Ela vai preparar alguma coisa e você vai comer. Davi diz, eu fiz a minha alma amadurecer no relacionamento com Deus. A minha alma é como criança desmamada. O Espírito Santo me diz, ensine a eles a terem uma alma desmamada. Versículo 3, pequenininho, acabou. Certamente, não, espere Israel no Senhor, daqui em diante até o final do mês, até o final do ano. Então quando Deus faz o desmame da tua alma, você vai começar a esperar para sempre. Amém? E aí veio essa música na minha cabeça, Ousado Amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Irmãos, Deus largou tudo por você. Todas as vezes que eu paro para pensar no amor de Deus, eu só choro. Eu não entendo o amor de Deus, eu só aceito. Eu não entendo.
Não tem lógica Deus te amar como Ele te amou. E isso para mim é o maior motivo da minha gratidão com Ele. Quer dizer, eu não consigo entender como é que o Senhor me ama desse jeito. Eu não consigo. Irmãos, é muito difícil para mim qualquer coisa que a minha razão não consiga administrar. E a minha razão não consegue administrar esse amor de Deus. Então, se Deus me ama nesse nível, como é que eu posso abrir a minha boca e dizer assim: poxa, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Isso é uma ingratidão, isso é uma injustiça da minha parte. Então, fique de pé. E nós vamos nos preparar para essa palavra, cantando essa canção. Ela também entrou ali, ela veio assim, ó, dentro de mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99, não é isso? E vai buscar, meu Deus. Você pode cantar isso dizendo assim: Espírito Santo, desmama minha alma. Você pode pedir isso para Ele hoje: Espírito Santo, desmama minha alma. Espírito Santo, desmama minha alma. Espírito Santo, desmama minha alma. Assim como fizeste com Davi. Compreenda como Deus te ama. Compreenda como Deus te ama. Compreenda como Deus te ama. Eu queria orar com você. Vamos pedir isso nessa noite. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer porque a tua palavra é cura, ela é vida. Eu quero te agradecer porque Davi, um homem extremamente atarefado como rei, fez a alma dele sossegar como criança desmamada. Ensina nessa noite pelo teu Espírito a nossa alma ficar desmamada, Senhor. Parar de gritar, de espernear, de fazer barulho. Ah, Senhor, olha para nós. Que os céus se abram nesse lugar para o nosso entendimento da palavra. Teus filhos vão receber a revelação da tua palavra, a revelação do teu Espírito. Fala com cada um aqui, Senhor. Eles não vieram ouvir o que eu tenho para dizer. Eles creem que por graça e misericórdia o Senhor vai falar. E o que eu acho lindo é que o Senhor fala para cada um aqui de uma maneira diferente. Isso me deixa impactado. O Senhor tem resposta para todo mundo aqui nessa noite. Prepara os nossos ouvidos, tira todo sono, todo cansaço, toda pressa, toda ansiedade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, muito obrigado. Gente, o tema de hoje é aquele ali: quando a alma aprende a desacelerar, encontrando descanso no mundo apressado. Eu quero começar fazendo um teste de 2 perguntas. Então vamos lá para o primeiro teste, para a primeira pergunta. Está ali, ó. Primeiro teste. Você já... botou os dois juntos, mas vamos embora. Você já se pegou apertando repetidamente o botão do elevador, mesmo sabendo que a luz acendeu? Quem tem essa mania? Apertou 1, apertou 2, apertou 3. Alguém tem essa mania aqui? Não, né? Eu sabia que essa mensagem não é para ser pregada aqui. Não. Pois é. Você aperta o botão uma vez, a luz acendeu, ele não vai vir mais rápido porque você apertou mais 3 vezes. O comando já foi dado. E ele vai vir no momento certo. Mas a gente fica ali apertando, né? Fica ali apertando, dando aquele soquinho. Porque você tem uma esperança de que ao apertar mais vezes, você aperta o acelerador do elevador. Fala a verdade. Então isso é um sinal, viu, gente? Isso é um sinal, obrigado. Isso aqui é um sinal. E qual é o sintoma? Pois é, hoje os psicólogos dizem que esse é o sintoma da epidemia do cansaço.
Então, o que é a epidemia do cansaço? Eu quero fazer tudo apressadamente, de maneira acelerada, para ver se sobra um tempinho para descansar. Você já reparou que fast food é 24 horas, banco 24 horas? Por quê? Porque não há espaço para você descansar. Nós vivemos a modernidade. Nos anos 2010 para cá, a pós-modernidade. E hoje os filósofos estão tratando que você está vivendo o tempo da hipermodernidade. Tudo é acelerado. Tudo é acelerado. Tudo está sendo feito para você trabalhar. E aí me lembra do profeta Isaías dizendo o seguinte: a quem vou comparar essa geração? E ele diz: olha, eu vou comparar a geração a um homem que deitou numa cama curta e um cobertor estreito, uma cama estreita e um cobertor curto. Ele tenta se cobrir, os pés ficam de fora. Ele estica o pé, o cobertor não cobre. É essa geração que nós estamos vivendo. Nós estamos perdendo princípios e valores em nome da pressa. Você está reparando, irmãos, hoje as pessoas não estudam para se ampliar o tempo de culto. Hoje as pessoas estudam para encurtar o tempo de culto. Hoje as pessoas não se preparam, não se estudam para ampliar o tempo com a família. Mas é como encurtar. Então parece que tudo aquilo que Deus criou está sofrendo um ataque da pressa. Leva tempo para fazer as coisas. Irmãos, quantos anos você acha que você vai ter que ter para ter um casamento abençoado? 5 anos. 5 anos tu não é nada casado em 5 anos. Está cheirando a fralda, é ou não é? 10 anos. Tem gente aqui que acha que 10 anos já está casado há muito tempo, apóstolo. Aí. Hoje eu gostei de ver a pastora Valéria tirando onda, viu? Aquele maridão ali de 35 anos, não foi? 35 anos. Ela ainda cantou, falou assim: ó, Deus me deu ele, que ele é tranquilão. Irmãos, e vocês acham que 35 anos já chegaram onde podiam chegar no casamento? Não. Então quanto tempo vocês acham que leva para um casamento ser um casamento feliz? Aí vem casal conversar comigo: nós estamos casados há 10 anos, estamos vendo crise. Eu tenho mais que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa crise, meu Deus. Que venham outras no 11º ano, no 12º, no 15º. Gente, tem casal, o cara casou 1 ano, já está reclamando, estou chateado aqui. Não, meu filho, quanto tempo você leva para criar um filho? Se cria filho muito rápido? Não. Quanto tempo você leva para se consolidar num trabalho, numa empresa? Então, por favor, essa é uma noite que Deus está dizendo assim: eu vou lhe desmamar, vou desmamar sua alma, porque essa pressa está acabando com você. Segundo teste, vamos lá, agora sim, Josan, mandou ver. Bota aí o segundo teste. Você consegue lembrar da última vez que ficou em silêncio por mais de 5 minutos, sem celular, sem música, sem notificação, sem nada? Irmãos, prestem atenção nisso. Eu sou de um tempo que eu assistia as mensagens de Billy Graham, de tantos pregadores pela televisão. Alguém lembra disso? Havia emissoras que passavam as pregações, era 1 hora, 1h20. As pregações saíram das emissoras e foram parar onde? No YouTube. Mas hoje as pessoas querem pregação 3 minutos, short, TikTok, Reels. Por quê? Porque as pessoas estão apressadas para ouvir a voz de Deus. Elas estão apressadas para ouvir a voz de Deus. Então, lembra qual foi a última vez que você ficou 5 minutos em silêncio, esperando Deus falar? Seja honesta, seja honesto. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Sem música, sem celular, sem nada. Poxa, pelo amor de Deus, isso é um luxo.
Ficar 5 minutos sem falar, só ouvindo a voz de Deus, isso é um luxo. Você repara que hoje o teu descanso precisa ser agendado, porque você não tem mais direito a ele. O teu descanso tem que entrar na agenda. Você é uma pessoa tão assoberbada, tão atarefada, que o seu descanso, que era um direito, se tornou um objeto de agenda. Você tem que agendar o passeio, você tem que agendar a conversa. Tudo está assim, gente. Você acorda de manhã cedo, a primeira voz que você quer ouvir é o WhatsApp. Então, aonde eu quero chegar? A Organização Mundial de Saúde declarou o burnout a epidemia do nosso século. Se bem que a Organização Mundial de Saúde nada esquece. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que é o burnout? O burnout é um transtorno em que a pessoa ela fica extenuada. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue rir, ela não consegue sair de casa, ela não consegue nada disso. Se você conhecer uma pessoa com síndrome de burnout, você vai ver que ela vai te dar indícios claros de que a maneira dela viver foi totalmente alterada, ela está desgastada e ela precisa não somente, e aí falo como psicólogo, eu não conheço ninguém que fazendo tratamento de burnout vai procurar só psicólogo. Chegou no nível do burnout, tem que fazer tratamento medicamentoso, tem que ter um psiquiatra. Se não tiver acompanhamento psiquiátrico, não consegue. A não ser se for para a Bíblia, aí eu concordo. E por que eu estou falando isso, gente? Porque as pessoas estão esgotadas. As pessoas estão esgotadas para servir a Deus. Você chama uma pessoa para trabalhar na obra do Senhor e diz: irmão, estou tão cansado. Mas pergunta se esse cansaço foi gerado pela relação dela com Deus. Por quê? Porque antes o que era prioridade da minha vida já não é mais. Aquilo que um dia foi o início do meu relacionamento com qualquer outro relacionamento já não é mais. Eu hoje tenho alguém que governa a minha vida e esse alguém não é o Senhor. Então, eu queria pensar com vocês, porque muitas pessoas, aliás, tem um autor, ele é um filósofo, eu acho interessante, tem muita coisa dele escrita aí na internet. Ele chama-se Byung-Chul Han. E olha o que ele escreveu, só para vocês entenderem. Ele diz assim, e ele é coreano, então ele tem uma visão oriental sobre o Ocidente, que somos nós. Ele diz assim: muitas pessoas no Ocidente estão vivas demais para morrer. Ele disse: muitas pessoas no Ocidente estão vivas demais para morrer, mas estão mortas demais para viver. Que tragédia. Ou seja, nós vivemos intensos para muita coisa e para outras não vivemos. Olha, está todo mundo correndo, é ou não é? Reparou que todo mundo está com pressa, sim ou não? Mas a maioria corre e não sabe para onde vai. Há todo mundo correndo. Gente, hoje a palavra do momento é produção. Você tem que produzir. Cadê o teu score? Cadê a tua produção? Agora você já falou que você produz, não sabe nem para quem? Eu tenho certeza que não é para você. O que você anda produzindo não é para você. Tem sempre alguém se beneficiando com a tua produção. E tem sempre alguém te cobrando sobre isso. A sensação que nós temos é que nós chegamos, mas não temos a sensação que chegamos a lugar nenhum. Trabalhei tanto, me envolvi tanto. Hoje nós somos regidos por métricas. Se tiver um Uber aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você acabou a corrida, independente se a pessoa não foi com a tua cara, ela tasca lá uma estrelinha. Métrica, o tempo todo é métrica. O motoqueiro do iFood que se dane para chegar com a comida lá quente, porque senão tu vai descascar é nele. Métrica, o tempo todo métrica. E é isso que está nos regendo. Eu tenho falado do algoritmo. O algoritmo não tem passado, ele não tem memória.
Ele analisa você hoje, a sua performance, a sua entrega. O que você fez para o algoritmo não interessa. O quanto você já orou, se dedicou, isso pouco importa. O que vale é aqui agora, é como estão respondendo a você. E deixa eu te dizer uma coisa, isso cansa. E aí vem Davi, eu fico imaginando, irmãos, para pensar, o cara era pastor de ovelha, não tinha ninguém para conversar. Era ele mesmo, as ovelhas e Deus. Aí a Bíblia diz em Atos 13, 23, que Deus tirou Davi de... Paulo vai dizer isso. Deus tirou Davi lá de trás das malhadas. Achei a Davi estava lá atrás das malhadas. Ele saca Davi e coloca Davi para ser rei de Israel. Você tem ideia de como a agenda de Davi mudou? Assim como mudou a tua? Assim como mudou a minha? Quando eu era pastor lá na primeira igreja Batista Colégio, eu tinha uma agenda. Quando eu vivia na Paz de Januário, eu tinha uma agenda. Quando nós viemos para cá, é outra agenda. E à medida que isso aqui vai ampliando, a minha agenda também, se eu não tiver cuidado, vai ampliando e vai me tirando de casa, vai me tirando do casamento, vai me tirando dos filhos, vai me tirando de mim mesmo e principalmente vai me tirando de Deus. Então vem Davi e escreve o Salmo 131, que para mim, o Salmo 131 é um manifesto de Davi contra a pressa. E nessa noite eu queria trabalhar isso com você. Aonde a tua pressa tem te levado? Por que você anda tão acelerado? Por que você tem andado tão acelerado? Davi é um guerreiro. Davi era, nessa altura do campeonato, já tinha derrubado gigantes, já tinha unificado a nação. E ele percebe algo interessante no texto, dá-nos entender. Ele não tinha condições de ficar perdendo muito tempo com coisas grandiosas demais, porque ele tinha um Deus para pensar nas coisas grandiosas. Você está aí querendo resolver o problema da tua família, você quer resolver o problema do mundo, você quer resolver o problema da tua empresa, você quer resolver o problema... Você está aqui para resolver até o problema de Deus, meu filho. Deus, eu vou te ajudar, fica tranquilo. Então, em 3 versículos, Davi faz uma confissão que todo pastor, todo apóstolo, todo líder, todo crente, aliás, isso deveria ser até uma ministração do caso de Efraim. Nós deveríamos aprender. Sabe por que o ministério arrebenta com a gente? Por causa da pressa. É todo mundo cobrando a gente. E pior que, olha, a ovelha é uma raça apóstola que tem que ser estudada. Porque a ovelha diz assim: eu sei que o senhor está ocupado, eu só queria que o senhor me desse um minutinho. Aí ela começa, sabe, a minha vida começou, eu nasci em 1950, e aí eu passei por muita luta, apóstolo, muita prova. Oi, apóstolo, está me ouvindo? Tô, vai falando aí. Já tem 2 horas que você me pediu um minutinho. Vai falando. Tem gente que me agarra e pede 5 minutos. Eu não sei como é que ele ora depois pedindo perdão a Deus. Deus, eu transformei 5,50. Eu sei que com pastores não acontece isso, graças a Deus. Acontece? Acontece com vocês? Eu achei que era pessoal, graças a Deus. Acontece contigo também? Pastor Tiago, só 2 minutinhos, pastora Tereza. A pastora Tereza vai até a casa dela, ver como é que está tudo no pensamento. Volta, vai lá no trabalho dela, volta e a pessoa... É rápido, a pastora é rápido. O que eu vou falar com a senhora é rápido. Eu não aguento, gente. E por quê? Porque as pessoas estão assim, apressadas. Estão vivendo um tempo de pressa. Então preste atenção no que Deus vai fazer hoje com você. Deus hoje vai alinhar o teu estresse com o descanso dele. Escutou isso? Deus vai alinhar. Ele diz: minha filha, tu está estressada, vem para cá. Eu vou entrar com o meu descanso e tu entra com o teu estresse. Eu vou alinhar você. Porque o que tem feito pastores desistir do ministério é que eles não têm mais que atender a demanda de Deus, eles têm que atender a demanda da igreja. É a líder das mulheres que querem isso, é o líder dos homens que quer aquilo, é o líder da sala que quer aquilo outro, daquilo outro, daquilo. Aí chega uma hora que o pastor, coitado, não sabe se auto-administrar, pronto. Ele entra numa ansiedade, ele entra numa depressão, ele entra... Então hoje você vai aprender a dizer não para a pressa. Diga não. Diga assim: pressa, Deus não te criou. Deus não criou a pressa. A pressa é uma invenção humana.
Ah, como é que o senhor sabe que Deus não criou a pressa? Como é que eu sei? Eu leio a Bíblia. Tu nunca leu a Bíblia? E no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro dia, e no quarto dia, e no quinto dia, e no sexto dia, cria o homem. E no sétimo, ele descansa. Se Deus criou o homem no sexto dia, para descansar no sétimo, quem criou a pressa? Não foi Deus. Você conhece o poder de Deus, não conhece ou não conhece? Deus podia criar tudo em segundos? Podia. Ele é Deus? E por que ele não criou? Porque ele disse, eu não vou participar dessa loucura chamada pressa. Então você que vai ter pressa para lá. Então, gente, vamos lá. Eu tenho que terminar. Por causa da pressa de vocês, senão eu ficava aqui. Por que muitos estão decididos a viver dominados pela pressa? Diga comigo assim, viver pela pressa é uma escolha pessoal. Diga assim, quem vive pela pressa, escolheu ser apressado. Acabou, é uma escolha, é uma decisão. Não me venha com essa história de que você não teve opção, que tem. Eu vou lhe mostrar. Primeiro, vamos lá. Por que muitos estão decididos a viver dominados? Porque a alma se perde quando o coração se enche de pressa. Nós não fomos criados para a pressa. Então, se o coração se encher de pressa, a alma vai se perder. Por isso ele diz, Senhor, meu coração não é. Eu sei o que meu coração é, mas agora eu quero dizer aquilo que meu coração não é. Meu coração não é altivo, meu coração não é controlador, meu coração não fica parado em questões difíceis para mim. Eu decidi que eu não vou viver tentando controlar as coisas. Sabe por que você está arrebentada? Sabe por que você está arrebentado? Porque você tem uma mania de querer controlar tudo. Para com isso. Chega, diga chega. Não, mas chega com vontade, chega! Você não tem o controle de tudo. Se você quer controlar tudo é porque há um espírito, uma estrutura de orgulho em você. O meu coração não é altivo. O meu coração não é altivo. Você já reparou, irmãos, isso é muito engraçado. Você está vindo assim no trânsito, aí tem 2 metrinhos assim na frente, o cara de trás te pega o farol, você está na faixa do meio, tem que ir para a esquerda. Ele corta para a esquerda por causa de 2 metros, aí a faixa da esquerda para, você passa, eu fico rindo. Porque as pessoas hoje estão assim. Uma coisa é você olhar, está atrás de um roda preso, você olhar assim e ver aquela faixa toda livre, é ou não é? Mas se você sabe que o trânsito está indo assim, uma hora aquela faixa que você escolher, ela vai andar menos. As pessoas estão assim, gente. O tempo todo, assim, o tempo todo. Apertando o botão do elevador várias vezes. Olha, eu não vejo a apóstola reclamar de quase nada, mas vamos fazer uma visita. E aí a pessoa mora no 9º andar. E apertamos lá, eu estou lá curtindo o elevador, né? Aí ela disse, pô, tu reparou como é que ele está devagar? Eu falei, não, estou passeando. E ela, não, mas está subindo bem devagar. Falei, é melhor assim, não inventa moda, vai que sobe devagar, com pressa, arrebenta o cabo. Ela disse, não, você só tem pensamento ruim, não, isso chama-se pensamento catastrófico. Então preste atenção, as pessoas estão o tempo todo nesse ritmo. Daniel, no livro de Daniel diz que no fim dos tempos as pessoas correriam para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Nós estamos vendo esse tempo, gente. As pessoas estão correndo para um lado e para o outro. O conhecimento se multiplicaria. Pessoal, nós estamos entrando no 3º mês do ano de 2026. A virada foi logo ali. Você já reparou? A Carol já mandou eu falar de assunto de junho. Falei assim, caramba. Então, gente, se você me perguntar assim, mas tem problema em correr? Não.
O problema é você correr sem direção, sem um caminho interior, sem o norte. As pessoas chegam para o culto pensando no final. Diferentemente de um jogo de futebol. Você assiste um jogo de futebol porque há uma paixão que te move. E aí você está ali no jogo, se tiver pênalti você fica, se tiver prorrogação você fica. Pois é, esse é o problema, nós estamos perdendo a nossa paixão para nos movermos na presença do Senhor. E isso tem sido preocupante. Então quando é que a pressa começa a preocupar? Quando ela toma o lugar da confiança. Quando eu quero, através da pressa, fazer aquilo que só Deus pode fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu entender. Vocês querem que eu continue ou pode parar por aqui? Quer ir para a água profunda? Porque senão eu termino aqui com os 10 aleluias, 20 glória a Deus e... Porque hoje você vai aprender a desmamar a sua alma. Nós temos que... Eu acho lindo quando Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz... O autor diz, até agora eu não pude fazer muita coisa por vocês, porque vocês já chegaram num ponto da vida que deveriam ser mestres. E até agora continuam com um bebê tomando leitinho. Então hoje você vai sair daqui com um nível de entendimento mudado. Davi percebeu algo muito precioso. Que orgulho não é só aquilo que te faz achar que você é melhor do que os outros. Orgulho é quando você decide que Deus não pode mais dar opinião na sua vida. Segundo, vamos lá. Por que muitos são decididos a viver dominados pela pressa? Porque são movidos por uma insatisfação que não encontra paz em nada. O meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados. Davi começa esse salmo fazendo uma declaração interessante. Ter olhos altivos e ter coração altivo e olhos elevados é a ideia de ter mais, de conquistar mais, de possuir. Davi diz, os meus olhos não foram, o meu coração não foi altivo, nem os meus olhos foram elevados. Por quê? Porque eu não quero ser mais, eu quero é ter mais, eu quero trabalhar para ter mais, eu quero produzir mais para ter mais. Eu quero alcançar mais, comprar mais, adquirir mais. Eu não estou preocupado em ser uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. O orgulho é uma estrutura que nos move dizendo, você tem que conquistar o mundo, você tem que avançar sem limites, romper sem limites, sem fronteiras. E um dia você se encontra numa situação em que os limites não foram rompidos, as fronteiras não foram ultrapassadas, porque não era aquilo que Deus tinha para você. E aí como é que você se sente? Repare se a maioria das mensagens hoje não estão girando em torno disso. Tenha, alcance, conquiste. E o que acontece quando isso não acontece com a pessoa? Então nessa noite, preste atenção. Toda pessoa apressada, eu disse o quê? Ela tem um coração mal agradecido pelo presente. Ela não consegue desfrutar o presente. Então toda pessoa apressada, ela tem um coração mal agradecido. Porque ela tem a sensação de que o presente dela não está prestando para nada. Ela tem que fazer alguma coisa a mais e outra coisa mais e mais e mais. Quer chegar antes, quer aparecer mais, quer resolver tudo sozinho. E por aí vai mostrar. E gente, não tem jeito. Aonde subiu o coração, os olhos sobem juntos. Então se você for picado por essa ideia de que você tem que romper limites, ultrapassar limites, já sei que você não vai conseguir mais andar comigo. Por quê? Porque a minha visão está no centro da vontade de Deus. Eu não tenho preocupação nenhuma para onde Deus vai me levar. Eu tenho preocupação se eu vou me encontrar com Ele. Quero me encontrar com Ele, preciso me encontrar com Ele. Terceiro, rápido. Por que muitos são decididos a viver dominados pela pressa? Porque vivem preocupados com coisas que vão além da sua capacidade. Diga para essa pessoa crente que está aí do teu lado, você não vai resolver tudo.
Diga assim: não insiste. Diga assim: para de teimosia. Você não vai, gente. Nem me exercito em grandes questões, ou em coisas elevadas para mim. Nem me exercito em grandes questões ou coisas elevadas para mim. Preste atenção. Davi está dizendo: não adianta pressa para tentar controlar o incontrolável. Tem coisas que você controla e tem coisas que você nunca vai conseguir controlar. A única certeza que você tem que ter é que Deus nunca perde o controle de nada. Mas está aí você querendo resolver o problema do teu filho, do teu marido, da tua esposa, querer resolver o problema da célula, querer resolver o problema da rede, querendo resolver o problema do Cian. Escuta, meu irmão, para de disputar com o dono do Cian. Deixa Deus. Davi disse: eu não me exercito, eu não perco meu tempo em grandes questões. E Davi era assim mesmo, né? Olha que coisa interessante. Davi disse: Senhor, guerreio ou não guerreio? Segundo Crônicas, acho que é o capítulo 12. Davi disse: Senhor, guerreio ou não guerreio contra os filisteus? E Deus diz: guerreia, Davi, pode guerrear que você vai ganhar. E aí Davi vai lá, guerreia, não é que ganha? Aí ele fica sabendo que os filisteus se organizaram e vão guerrear de novo. Aí Davi diz: Senhor, Davi não, os seus comandantes: Senhor, é o mesmo exército, é o mesmo inimigo, está vindo na nossa direção, vamos guerrear. Davi disse: ei, espera, porque eu vou ouvir o que Deus tem para me dizer. Eu não me exercito em grandes questões, eu não vou me desgastar nisso. Senhor, é para guerrear ou não é? Deus disse: é. Vou atacar de que maneira? Davi, escuta, você posiciona o exército, mas você só vai atacar quando a copa das amoreiras começarem a balançar. Porque quando elas começarem a balançar, o meu anjo, os anjos do Senhor, passará à tua frente e te dará a vitória. Aleluia aqui, né? Mas vamos para lá. Está eu e você lá, com o escudo, com a espada, e aquele infeliz daquele oleiro lá: meu general, Davi, eles estão a 3 quilômetros. E aí você, que é um dos comandantes de Davi, dizendo: Senhor, 3 quilômetros é uma distância muito curta. E Davi disse: espera a copa das amoreiras. Meu irmão, para onde você ia olhar? Para frente ou para a copa das árvores? Eu já nem sei mais quando eu faço essa pergunta. Eu não sei. Eu ia ficar com um olho num peixe e outro no gato. Senhor, a 2,5 quilômetros. Espera! Senhor, a 2 quilômetros. Espera! Você já imaginou? Essa guerra, quem vai te dar vitória é Deus. Para de se meter no lugar dele. Pode aplaudir. Escuta aqui. Você quer resolver todos os problemas da tua família, mas se você morrer, ela vai continuar. Aí vão chorar lá: mamãe, por que a senhora morreu? Vai estar escrito lá. Se falar perto de mim, eu vou falar: porque ela me procurou no gabinete e disse que não aguentava mais com vocês. Ela morreu porque se meteu onde não era chamada. Tem problema que se você se meter vai ser pior. Vai ser o quê? Pior. Para de se meter nos problemas que Deus vai resolver. Você quer resolver, quer falar, quer gritar, quer espernear. E pior não é isso, você não sabe nem resolver isso em oração. Tem que procurar um pastor. Ai, pastor, o que eu faço? Não sei. Ei, apóstolo? Não sei mesmo, não sei. Se eu soubesse, eu falava. Mas não tem nada para me dizer? Olha para a copa das árvores. Quando o anjo passar, segue ele. Irmãos, eu nem me exercito. Tem coisa que não vale a pena se exercitar, gente.
Ele diz que não se envolvia em coisas elevadas para ele. Agora o cara é rei. Imagina se o rei fala isso. Quarto. Por que muitos são decididos a viver dominados pela pressa? Porque não deixam o Espírito Santo promover o desmame espiritual. Olha ali, ó. Me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. Alguém aqui lembra como desmamou o seu filho? Alguém lembra? Você começou a tirar, diminuir o peito e dar a papinha. Lembra? Você bateu aquela feijoadinha com paio, carne seca. Aí fez uma papinha de feijão para a criança, não foi assim? Foi não? Angu, aí tirou o leite e botou um angu, pobre garoto. Bom, o desmame, gente, tem que acontecer. Diga amém. Então, Davi diz: a minha alma é como uma criança desmamada. Gente, por que a gente tem que aprender a desmamar a alma? Porque toda criança que é amamentada, ela quer a gratificação ali na hora. O filho está brincando com a pastora Susan, não está? Na hora que der a fome, ele quer a recompensa na hora. Ele vai começar a chorar. Ele vai ignorar a pastora Susan. Ele vai ignorar o culto. Ele vai ignorar a pregação. Ele quer a gratificação dele na hora. Ele quer a amamentação. É assim? Pois então, se você não tem uma alma desmamada, contigo é assim. Enquanto Deus não te dá... Hoje Deus vai desmamar a sua alma. Você tem que parar de ser dependente de gratificação instantânea. Tem situação que você está passando, que Deus está ensinando a você ficar de boca fechada. Ficar de quê? Você é um bocudo, uma bocuda. Tudo você... Ô meu filho, passa por essa prova aí, só eu e você. Eu estou lhe tratando. Vamos buscar, irmãos. A gente tem que parar de buscar a Deus para satisfação de desejo urgente. Eu busco a Deus não é pelo que Ele pode me dar de amamentação, mas é pelo que Ele pode me acolher como filho desmamado. Eu descanso nele. Então nessa noite Deus vai virar uma chave na sua mente. Não. Deus vai virar uma chave. Como é que você vai desmamar? Vamos lá. Ensinando a alma a desacelerar, encontrando descanso no mundo. Vamos ensinar nossa alma aí a desacelerar, a desmamar. Primeiro, busque na humildade o antídoto para a sua onipotência. Diga assim: Senhor. Não, diga assim: Senhor, trabalha o meu caráter. Tem muita gente que quer ser onipotente. Ele quer resolver o problema dele, da família, do trabalho, dos vizinhos, dos irmãos da igreja. Só tem um que resolve o problema de todo mundo. E ele não deu o lugar dele para você. Sabe por que você está cansado? Porque você não aprendeu o valor da humildade. Você se sente onipotente da sua família. Eu tenho que resolver os problemas da minha casa. Eu tenho que resolver os problemas do ministério. Eu tenho que resolver os problemas da rede. Eu tenho que Irmão, se essa ideia sua de onipotência fosse transformada em oração, há muito Deus já tinha te respondido. Então hoje Deus vai quebrar essa onipotência. Olha que coisa linda. Davi diz: o meu coração não é altivo. O meu coração não é altivo. Existe na mitologia grega um personagem, um titã. Titã é metade homem, metade Deus. Existe na mitologia grega um titã chamado Atlas. Vocês lembram quem é o Atlas? O Atlas é o titã que carrega o mundo nas costas. O oceano está entupido de Atlas. E hoje Deus vai fazer você voltar a ser normal. Amém? Deus hoje vai tirar esse espírito de Atlas de você.
Ah, mas eu não sei lidar mais com essa situação. Essa situação é grandiosa demais para você. É, apóstolo, então ora, meu filho. Para de ficar batendo de porta em porta aí. Se você não encontrou a direção em Deus, vai encontrar num pastor, vai encontrar numa pastora? Que isso? Então para de tentar carregar o planeta nos ombros. Para de tentar carregar tudo. Você não tem gente que fica apavorada. Olha, hoje eu estava almoçando e nós estávamos vendo um programa da Discovery, né? Das 7 Maravilhas, estava falando da Antártida. Então o cara dizia assim: por conta da poluição climática, o mundo tem sofrido. Se é alguns crentes, meu Deus, onde é que o mundo vai parar? Ai, a Antártica vai derreter, vai todo mundo morrer afogado. Se isso acontecer e Jesus não tiver voltado antes, você virou petróleo. Então para com essa mania. Hoje Deus vai dizer, diga assim: Senhor, me cura da idolatria do fazer. Quando você se recusa a descansar, é porque você quer fazer mais do que Deus. Deus te chamou aqui essa noite para dizer o seguinte: descansa em mim. Aprende com meu servo Davi. Questões maravilhosas demais ele colocava nas minhas mãos. Ele não tinha a idolatria do eu. Aliás, toda prece é uma declaração espiritual. O que eu disse mesmo? A declaração espiritual da prece é a seguinte: eu não confio que Deus vai resolver isso a tempo. Eu não confio. Deus, o Senhor não me leva a mal, mas eu não confio que o Senhor vai resolver. Então eu mesmo vou resolver. E a Bíblia fala sobre essa declaração. Saul estava por entrar em guerra contra os filisteus, e ele chamou Samuel. Esperou 7 dias, Samuel chega no 8º. Saul resolve sacrificar, porque estava todo mundo pressionando ele, e debaixo da pressão ele se apressou e fez aquilo que Samuel teria que fazer. Samuel chega e diz: Saul, por que você sacrificou e não me esperou? Saul disse: eu não sei, você estava demorando. Eu olhei para o relógio e eu vi, por causa da pressa, que eu tinha que sacrificar. Pois Saul, lhe digo uma coisa: você perdeu o reino aqui, porque Deus quer que você aprenda que obedecer é melhor do que sacrificar. Nessa noite Deus está dizendo: para de viver na pressa. Eu vou fazer o que tem que ser feito na hora certa. Chega, diga chega. Davi diz: eu não me ocupo com coisas maravilhosas, elevadas demais para mim. Eu não me ocupo com isso. Então, meu amado, tem situações na minha vida que pertencem a Deus. Eu não sei como é que Ele vai fazer. E se Ele não fizer? Se Ele não fizer, eu me agarro na música do Delino Marçal. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, acabou. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Tem coisas que é Deus que vai fazer. Não atrapalha Deus. Não atrapalha. Você vai pagar um preço muito caro. Davi disse: essa coisa é muito grandiosa para mim, eu não consigo. Segundo, promova o desmame da sua alma. Vamos lá. Pode clicar. Dá uma clicadinha para mim aí. Promova o desmame da sua alma. Ela precisa de sossego e não de consumo. Aquietei como uma criança desmamada. Gente, quem aqui está esperando uma vitória? Só desse lado aqui, só do lado pentecostal. Quem é que está esperando uma vitória aqui? Ah, veio me ver, né? Dá um abraço aqui, toca aqui na minha mão. Dá licença aqui, que agora eu estou falando com a minha pastora. A Viranda, toca aqui, dá um abraço aqui, aperta minha mão aqui. Ah, então não vou te dar bola também não. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Tu não quer falar comigo? Se ligue aqui. Ela é instrumento de Deus
Você vai estar olhando para cá, tá bom? Olha aqui, vocês aqui que são... Irmãos, a nossa igreja tem o privilégio e a bênção de ter crianças com autismo. E elas são amadas. Ela tem que olhar e dizer assim, eu me sinto à vontade nesse lugar. Amém? Então, é isso. Desse jeitinho. E com todo jeito para falar com a Eloá, viu? O pai sabe, né, irmão? O pai sabe. O pai está on. Olha para cá. Quem aqui está esperando uma grande vitória? Então aprenda. Não existe vitória se você não descansar antes. Essa vitória vai chegar, vai te cansar, meu filho. Está vendo como é que o juízo de Deus chega? Ela está só correndo, o pai está só perdendo caloria. Aí vendo, a Eloá vai só... Deixa, volta para cá. Então olha para aqui a gente. Diga assim, antes da vitória, Deus quer que eu descanse. Me aquietei como criança desmamada. Quem quer vitória aqui? Se aquieta. Para de ficar agitado. Não vai ter vitória para você. Que isso? Não para. E gente, tem uma coisa que eu preciso ensinar a você. A sua alma não se aquieta sozinha. A minha alma não se aquieta sozinha. Como não? Vou ensinar para você isso aqui hoje. Vamos compartilhar isso? Vamos lá? Olha que coisa interessante. Deus fez uma promessa para Abraão. Qual era a promessa? Abraão, eu vou te dar o quê? Diga, descendência. Eu vou te dar o quê? Aí Abraão era casado com uma mulher que era o quê? Estéril. Antes da vitória tem que vir o quê? Aí Abraão está esperando. Sara não estava na mesma frequência. Sara vira para ele e diz, Abraão, vamos dar uma ajuda para Deus? Vamos dar a vitória para o nosso Deus? Deita com a serva Agar e gera um filho dela. Deu certo isso? Por quê? Porque Sara tirou Abraão do descanso e atrasou a promessa de Deus. Preste atenção, cuidado com as pessoas que querem tirar você do descanso. Se Deus prometeu que vai fazer, deixa Ele fazer. Aqui, às vezes, apóstolo, eu tenho que tomar uma decisão, agora não. Ah, mas não vou orar. Irmãos, se esse projeto aqui fosse meu, se esse empreendimento fosse meu, ainda assim eu ia orar, porque eu sou crente. Agora eu sei de quem é o dono, quem ele pertence. Então vamos ensinar aí como na prática desmamar nossa alma para a gente ir embora? Eu tenho 10 minutinhos. Olha ali, ó. Primeiro, é preciso que você aprenda a redefinir o que é sucesso. Diga à pessoa que está ao seu lado, pare de querer o sucesso dos outros. Ei, aprenda a buscar o seu sucesso em Deus. Por que eu tenho que definir o que é sucesso para você? Quem disse que aquilo que você leu na internet é o que Deus tem para a sua vida? Irmãos, quem escreveu o Salmo 131? Não ouvi. Davi, nessa altura do campeonato, ele era o quê? Rei. E olha o que Davi diz: questões grandiosas demais eu não resolvo. Você acha que isso é a palavra de um rei? Dá para imaginar hoje Davi num podcast. E aí, Davi, me conta o segredo do teu sucesso como rei. Eu não decidi questões importantes, alguém decidiu por mim. Me diga se isso é motivo de ser copiado. Então nessa noite Deus está dizendo aqui para você: para de ficar copiando o sucesso dos outros. Para de querer o sucesso que eu não tenho para você. Mas de uma coisa, tem questões que são demais para você. Faz como Davi disse: o meu sucesso é que eu não decido tudo, Deus decide por mim. Davi hoje ia ser um fracasso. Imagina um congresso produzido por Davi. Davi está sumindo aqui para quem quisesse ouvir. Questões grandiosas eu não resolvo, eu não administro.
Davi diz: eu não tenho produtividade para todas as situações do reino. Oh meu Deus, para de querer viver uma vida que não é a tua. Para de viver uma vida em que as pessoas é que estão dizendo como você tem que se vestir, como você tem que agir, como você tem que produzir, como você tem que falar, como você tem que interagir. Sinto muito, você vai ser a pessoa mais vazia aqui dentro. Deixa o Espírito Santo governar você. Deixa Ele dizer para você o que Ele quer. É interessante, eu me aquietei. Qual é a pergunta mais importante que as pessoas hoje querem que você faça? É aonde eu estou chegando. Todo mundo te pergunta isso. O que você conseguiu até hoje? O que você alcançou até hoje? A pergunta que Deus te faz nessa noite é: o que você se tornou desde o dia que eu mudei você? Desde o dia que você entregou a vida para mim, o que você se tornou? Veja quantos te fizeram essa pergunta. E aí, Letícia, desde o dia que você entregou a vida a Jesus Cristo, quem é você hoje? O que você se tornou? As pessoas viviam o tempo todo perguntando: e você, o que você alcançou? Onde é que você está hoje? Quantos seguidores você tem? Que vida vazia, que vida fútil. Eu quero olhar para trás e dizer: meu Deus, aquele camarada todo arrebentado emocionalmente, todo inseguro, hoje pode olhar e dizer: obrigado, Senhor, porque as questões que eu hoje não decido, porque é o Senhor que tem que decidir. Segundo ali, invista na sua vida espiritual. Você quer desmamar a sua alma mesmo? Então investe na sua vida espiritual. Gente, oração não é o tempo que sobra. Oração é o tempo prioritário. As pessoas não querem mais orar, elas não querem mais ter tempo com Deus. A Bíblia não é para ser lida no templo, a Bíblia é para ser lida em casa. Olha a qualidade espiritual dos crentes nos nossos dias. Nós temos que aprender. O crente, ele tem um ritmo de vida. Qual é o ritmo de vida do crente? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Qual é o ritmo de vida dos crentes? Se isso desaparecer da tua vida, esquece. Você vai ter uma alma o tempo todo bebezinha, chorando, querendo as coisas de Deus. E por último, reconheça que a urgência nem sempre é emergência. Tem coisas que são urgentes na minha vida, mas elas não são emergência. O que acontece? Hoje as pessoas, no WhatsApp, pessoal, tem um: apóstolo, eu preciso falar com o senhor com muita urgência. E eu sei que não é urgência, que não é uma emergência. Então preste atenção, se você não tiver maturidade para separar o que é urgente do que é emergente, você vai ter uma vida arrebentada. Todo mundo quer a sua emergência. Então, gente, nem sempre uma urgência é emergência. Nem tudo que grita agora tem que ser respondido agora. Nem todo WhatsApp que chega para você, você tem que responder. Aliás, por falar em WhatsApp, foi muito bom. Você sabe qual é a média hoje, segundo os psicólogos, de entradas no média? Média é os que tocam mais e os que tocam menos. Juntou, chegou na média. Sabe qual é a média? Vou lhe ajudar para você não perder muito tempo, porque você está ansioso para saber a resposta. A média hoje são 150 vezes por dia que uma pessoa visita o WhatsApp. Loucura, né? 150 vezes por dia. Desconte a hora que você dorme, né? Porque você deve dormir. E pega as horas que você está acordado e divide 150, que você vai ter uma ideia de mais ou menos, quantas vezes você visita
WhatsApp. Então, gente, Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 11: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos... Ele diz, eu vou organizar a alma de vocês. Nessa noite Ele está aqui para isso. Mas por que eu estou falando isso? Aonde eu quero chegar? Tem uma escritora holandesa chamada Cor T. Zon. Ela, na Segunda Guerra Mundial, ela abrigou judeus. E ela escreve um livro, e nesse livro, é o refúgio, alguma coisa de refúgio. Ela diz assim: se o diabo não puder te destruir, ele vai te distrair. Então, se você ver essa frase, não é de ninguém, é dela. Foi ela que escreveu essa frase. E ela coloca justamente essa frase como uma marca. Se o diabo não puder te destruir, ele vai o quê? Te distrair. Te distrair. Cor Ten Bon é o nome dessa escritora. O livro é Refúgio Secreto. E ela diz, o diabo, se não puder te destruir, ele vai te distrair. O diabo hoje só está distraindo a gente. Ele quer tirar você do foco principal. Fique em pé. Chegou o melhor da festa agora. Terceiro e último. Entenda que descanso não é fuga, é alinhamento com Deus. Que coisa linda. Espera, Israel, no Senhor, daqui em diante para sempre. Gente, o que é lindo é que o Salmo começa falando em descansar e termina falando em esperar. É um detalhe que vocês às vezes olham, mas o que é isso? Davi começou a falar de descansar e agora ele fala de esperar. E por quê, gente? Porque esperar é o resultado de quem descansou. Quando você descansa, você reorganiza a sua vida. Se você reorganizar a sua vida, você está pronto para esperar o tempo de Deus. Mas ninguém está pronto para esperar se não descansar. Você não consegue esperar sem o descanso. E por quê? Teve um dia agitado, um dia complicado. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que dormir. Ela vai dormir, ó. Quando ela levantar, depois de uma boa noite de sono, ela tem uma outra perspectiva da situação. Por quê? Porque ela decidiu descansar. Você está passando por problema de dizer, não, eu não vou conseguir dormir enquanto não resolver. Paciência. Tem dois ali, está você lá desorganizado na sua alma. Então, se você não descansa, você não consegue estruturar. Gente, quantos dias Deus criou o mundo? Alguém pode me lembrar? Quantos? E no sétimo? E por que ele estava cansado? Ele descansou porque ele estava cansado? Vocês acham que é isso? Rapaz, eu estou cansado. Deu trabalho criar o mundo. É isso? Não. Ele está ensinando algo para você e para mim. Alexandre, oi. Pode dormir. Enquanto você dorme, o universo continua funcionando. O universo está funcionando, gente. Você está aí se desgastando e o universo está funcionando. Você, e o universo continua. Você morre de tanto problema dos outros e o universo continua. Você vive angustiada com os problemas lá dos teus filhos, da tua família, do teu trabalho. Você tem um piripaco. O universo para. Sim ou não? Mas você parou. Porque você quis vencer sem descansar em Deus. Essa é uma noite que Deus está te chamando de volta para o descanso. Essa é uma noite. Sabe? Quando você diz assim para mim, apóstolo, esperar é parar? Não. Quem dirige sabe disso. Quando muitas vezes nós estamos na dúvida de um caminho, a tendência nossa é desacelerar. E naquele tempo que a gente desacelera, a gente está pensando, não é isso?
E é aquele tempo que muitas vezes você encontra, pô, aquela placa está para ali. Já aconteceu isso comigo. Eu me lembro de um dos nossos subir da montanha, o Regênesis. Aquele hotel Regênesis, ele tinha umas plaquinhas. E eu estou andando devagar e não estou vendo a placa. E se tu seguisse pelo caminho, tu ia dar na casa de um cara lá. Tem que subir à esquerda. Aí quando eu vi a plaquinha, devagar, eu vi a plaquinha, opa, à esquerda. Então preste atenção. Quando você decide esperar, não é porque você parou, é porque você entrou no ritmo certo da tua vida. Está correndo, não sabe nem o que faz, filho. Não sabe nem para onde vai, nem como vai. Então nessa noite eu queria orar com você. Até porque Deus não podia me dar uma palavra dessa para ninguém aqui, não é possível. Não é possível. Hoje Deus vai te devolver para o seguinte: antes de decidir, ora. Antes de decidir o quê? Então tenha coragem de orar antes de resolver. Tenha coragem de confiar antes de agir. Tenha coragem de dizer não para aquilo que não é essencial. Ah, mas eu estou sendo pressionado, Deus abriu a boca? Não. Então peça desculpa a quem está te pressionando e diga: eu não posso responder agora. Deus não me disse o que é para fazer. Você crê nisso? Eu posso ganhar o mundo todo e perder toda a minha casa no processo. Eu posso ter uma igreja bombando de gente e ter uma vida vazia na minha relação com Deus. Então nessa noite Deus quer te devolver para Ele, para o descanso. Se você está entendendo que é com você, se você está entendendo aqui nessa noite, preste muita atenção nisso. Você precisa aprender a descansar antes de decidir. Sai do seu lugar, eu queria orar com você. Eu só quero orar para aquela pessoa que está num ritmo acelerado, frenético, está numa pegada e Deus está dizendo assim: calma, aquieta o teu coração. Se essa pessoa é você, amém, bem-vindo ao altar. Vamos louvar? Se essa pessoa é você, está no ritmo acelerado, está no ritmo frenético, eu não preciso, o Espírito Santo já deve ter falado aí, é você que está falando. Eu estou usando a boca dele para você. Você vai cansar, você não vai aguentar essa acelerada, essa puxada. Vamos? Eu queria orar com você.